Dezenas de bombardeamentos, dezenas de feridos. Rússia reforça ataques no leste da Ucrânia. Rússia organiza eleições nas regiões ocupadas e anexadas. Ucrânia denuncia farsa e apela a parceiros internacionais para contestarem o escrutínio. Líderes mundiais chegam ao G20 em Nova Delhi. Holofotes virados para Rishi Sunak, o primeiro chefe de governo britânico de origem indiana. Agressão sexual e coerção. O Ministério Público Espanhol apresenta queixa contra Luís Rubiales. As miras russas estiveram apontadas esta sexta-feira ao leste da Ucrânia. Ataques que fizeram vários feridos, como este homem que foi retirado dos escombros pelos serviços de resgate ucranianos em Sumy. A cidade está a ser bombardeada desde quinta-feira à noite e, de acordo com as autoridades ucranianas, os ataques atingiram várias zonas residenciais. Outro bombardeamento aéreo russo atingiu um edifício da polícia em Kryvyi Rih, a cidade onde nasceu o presidente ucraniano. Um polícia morreu e mais de 40 pessoas ficaram feridas. Uma das principais frentes de combate continua a ser Zaporíjia. Ali, a vida cotidiana dos cidadãos mistura-se com os bombardeamentos. Ми виїжджали, не жалко було бросати корову. Корова, кури, качки. Na aldeia de Privilne vivem apenas 3 famílias. Estão, como a maior parte da região, sem eletricidade, água ou gás. Ось п'ю дощову. Дощову збираєте? Кип'ятю, да, дощову п'ю. Чай з дощової варю, кип'ятю її, да. А де ж її возьмеш? Хіба ж її навозиться ото? А привезли ж панельку заряджати, а в тій панельці отакий фонарь колись на фермах. Os habitantes das aldeias de Zaporíjia dizem que mais de metade da população abandonou a zona desde o início da guerra. U.S. Defense Intelligence Agency Director of Analysis stated that there is a realistic possibility that Ukrainian forces will break through the entire Russian defense in southern Ukraine by the end of 2023. Trent Moult stated that Ukrainian forces have also advanced into the second Russian defensive layer. The Institute for the Study of War says he's likely referring to recent advances by light Ukrainian infantry past the series of Russian defensive positions that run northwest of Verbove to north of Solotka Balka, about 20 kilometers south of Orikhiv in western Zaporizhia region. His assessment of the so-called second defensive layer is consistent with the previous statements of Ukrainian officials suggesting that Ukrainian forces have already advanced through the densest minefields here in the area. But what is this next third layer? This is where there is less consistency. The Institute for the Study of War says that according to the Ukrainian sources, Russia's third defensive layer in southern Ukraine is primarily comprised of command posts, communication points and warehouses, and mainly acts as a support line for the Russian defensive positions further north. But U.S. Defense Intelligence Agency Director of Analysis stated that the bulk of Russian reinforcements are deployed to the third defensive layer. The Institute for the Study of War states Russian defenses are not uniform across the front in the south of Ukraine here, and the subsequent series of Russian defensive positions may be weaker, less mined and less manned than the defensive layer that Ukrainian forces have breached, but they still pose a significant challenge for Ukrainian forces and may in sections be strongly held. Denis Pushilin, líder da autoproclamada República Popular de Donetsk, votou esta sexta-feira em eleições regionais e municipais que Moscou organiza nas regiões ocupadas durante a guerra na Ucrânia e anexadas pela Rússia. Um escrutínio definido por Kiev como uma farsa. A Ucrânia contesta a validade da consulta e apelou aos parceiros internacionais para não reconhecerem e contestarem os resultados.
Para além de Donetsk e Lugansk, têm também lugar eleições nas regiões de Zaporíjia e Kherson, onde o Kremlin procura legitimar os líderes que nomeou para as administrações locais. Estes escrutínios têm lugar em paralelo com as eleições locais e regionais na Rússia, organizadas entre esta sexta-feira e o próximo domingo, que decorrem numa ausência praticamente total de oposição sob o fundo de repressão e com a quase totalidade das figuras anti-Putin forçadas ao exílio ou detidas. Eleições que a diplomacia alemã classificou de nada mais do que um exercício evidente de propaganda. Elon Musk impossibilitou a Ucrânia de atacar a frota russa na Crimeia. A revelação é feita numa nova biografia oficial de Musk, onde é dito que durante o último ano o sistema de satélites de comunicações Starlink foi desligado, de modo a impedir que drones submarinos ucranianos atingissem o alvo. Nas redes sociais, o conselheiro da presidência ucraniana acusou o patrão da Starlink de tomar decisões com base no que diz ser um cocktail de ignorância e um grande ego. A biografia de Musk, escrita pelo jornalista Walter Isaacson, vai para as bancas a 12 de setembro. No livro, o magnata justifica a decisão com o receio de que a Rússia respondesse ao ataque com armas nucleares. Musk faz ainda questão de frisar que o Starlink não foi feito para guerras, mas sim para coisas pacíficas, como frequentar a escola online ou ver Netflix. Era a pessoa mais esperada na cimeira do G20 este fim de semana em Nova Delhi, na Índia. Rishi Sunak, o primeiro chefe de governo britânico de origem indiana, chegou com a mulher Ashkata Murthy, filha de um multimilionário indiano. A presença do casal eclipsa a de outros dirigentes já presentes no país, como a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni. Em cima da mesa estão questões económicas e o perigo da fome ligado à guerra da Ucrânia e à interrupção do acordo sobre a exportação de cereais ucranianos. É uma situação que preocupa o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. Over 250 million people face acute food insecurity worldwide, and by deliberately attacking Ukraine's port, the Kremlin is depriving them of the food they desperately need. This must stop. Entretanto, a diplomacia indiana move-se nos bastidores em busca de um consenso para um comunicado conjunto. A Rússia e a China já rejeitaram alguns projetos. Subiu para 6 o número de mortos causados pela passagem da tempestade Daniel pelo centro da Grécia. Meios de comunicação social locais relatam que 6 pessoas permanecem desaparecidas, mas com parte da população incontactável, o número ainda não é exato. Muitas recusaram abandonar as casas, acabando por ficar encurraladas pela água. Σήμερα ο κόσμος που έπρεπε να φύγει από το απόγευμα δεν έφυγε. Δεν υπολόγιζε ότι θα κατεβάσει τόσο νερό. Εγκλωβίστηκε ο κόσμος και αυτόν τον αγώνα που κάνουμε αυτή τη στιγμή δεν έπρεπε να τον κάνουμε, διότι θα έχει φύγει ο κόσμος το απόγευμα και δεν θα είχαμε τέτοια θέματα. Αλλά εμείς θα κάνουμε την προσπάθεια για να βγάλουμε τον κόσμο έξω από τα σπίτια. A tempestade Daniel é já descrita pelos meteorologistas como a pior no país desde que começou a haver registro em 1930. Casas, estradas, pontes, linhas elétricas e colheitas foram devastadas pelas inundações. Só na região da Tessália são estimados prejuízos na ordem dos 2.000 milhões de euros. Os incêndios em Évros queimaram a maior área florestal na União Europeia nos últimos 20 anos. Na região nordeste da Grécia, os fogos arderam de um modo incontrolável durante 16 dias. As autoridades locais sublinham a falta de meios. Αμέσως δόθηκε μεγάλη προτεραιότητα σε οικισμούς, σε υποδομές και ταυτόχρονα πολύ γρήγορα απείλησε και την Αλεξανδρούπολη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα έδειχναν ότι η προτεραιότητα μπαίνει εκεί και η δασική πυρκαγιά συνέχιζε να καίει όπου έβρισκε πράσινη βλάση. Ενώ είχαμε πάρα πολλές πυροσβεστικές δυνάμεις και με οχήματα και πεζοπόρα τμήματα, μείναμε ξαφνικά να έχουμε μόνο 6 αυτοκίνητα που έπρεπε να καλύψουν μία ακτίνα, μία απόσταση μεγάλη και σε πολλά χιλιόμετρα. Mas já existiam falhas muito antes de o fogo começar. Os trabalhos de prevenção sofreram um grande atraso e a diminuição do gado contribuiu para a acumulação de vegetação.
Οι οικισμοί πρέπει να θωρακιστούν από αντιπυρικές ζώνες. Δεν μπορεί να έχεις στο μέτωπο της πυρκαγιάς, να έχεις κομματορικό μηχάνημα, μπουλντόζες που ρίχνουν δέντρα για να μπορέσουν να κόψουν το μέτωπο της φωτιάς και επειδή η φωτιά πάει σε κάποιο άλλο σημείο κοντά σε οικισμό, το παίρνεις από εκεί, χάνεις όλη την προσπάθεια των ανθρώπων, των εθελοντών, των δασεργατών, των υλοτόμων, των πυροσβεστών και να το μεταφέρεις κοντά σε οικισμό που αυτό θα πρέπει να το κάνεις το μήνα Απρίλιο-Μάρτιο, έτσι να θωρακίσεις το χωριό σου. Με τις δασικές πυρκαγιές να γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες και να καίνε περισσότερες εκτάσεις, η λέξη στα χείλη όλων είναι μία: δασοπυρόσβεση. Όπως λένε, μόνο οι δασοπυροσβέστες μπορούν να περιορίσουν τις μεγάλες φωτιές και να δώσουν λύση σε ένα πρόβλημα που γίνεται ολοένα και δυσκολότερο. Από τη Δαδιά για το Euronews, Γιάννης Καράγιοργας. O Ministério Público Espanhol acusa Luís Rubiales de agressão sexual e coerção. Em causa está o beijo na boca que o ainda presidente da Federação Espanhola de Futebol deu à jogadora Jenny Hermoso durante a cerimónia de entrega de medalhas no final do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino que Espanha venceu. Os procuradores apresentaram a queixa no Tribunal Nacional de Espanha, em Madrid, processo aberto 2 dias depois da futebolista Jenny Hermoso ter também formalmente acusado Rubiales de agressão sexual. A lei espanhola, aprovada há um ano, eliminou a diferença entre assédio e agressão e sanciona qualquer ato sexual não consensual. Luís Rubiales poderá ser condenado a uma multa ou uma pena de prisão de 1 a 4 anos. Apesar de recusar demitir-se por causa do episódio, Rubiales enfrenta ainda processo disciplinar no Tribunal de Desporto. A FIFA suspendeu-lhe o cargo por 90 dias.